paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez, para a glória de Deus, aqui, para juntos estarmos aprendendo mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Para quem não me conhece, para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é missionária Luciene Neto Faria. Sou da Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria, e sou aqui da cidade de Juiz de Fora. Então, quero te agradecer já nesse início pela tua presença, por poder estar aqui, sabendo que nós estamos juntos aqui para aprender com Cristo, que é o nosso mestre e mestre por excelência. Quero aqui te convidar para fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui juntos para aprender a Tua Santa Palavra. Pai, obrigada por essa oportunidade tão linda e tão preciosa de podermos estar aqui para aprender mais de Ti. Senhor, abençoa cada vida que por aqui passar, abençoe toda a escola bíblica dominical, todas as igrejas, Deus, que tem tido zelo e comprometimento com a Tua Santa Palavra. Abençoe os Teus filhos que de forma voluntária, porque amam o Senhor, têm se voluntariado, Senhor, e Te servido ali, dando aula, aqueles que vão ali também, os alunos que vão para aprender. Abençoa, Pai, a Tua igreja, que ela cresce na graça e no conhecimento do Senhor, a Tua igreja que ama e zela por Tua Palavra. Nos oriente, Senhor, através do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá para mais uma da nossa lição. Já quero te convidar a se inscrever em nosso canal para a glória de Deus. E também deixa aí o seu like, ative o sininho, para que todas as vezes que nós postarmos uma aula, um vídeo acerca da palavra de Deus, que essa é a nossa prioridade, você receba lá esse aviso para você estar podendo olhar, ver os vídeos e aprender aqui também, como nós temos aprendido juntos com Cristo. E hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus, com mais uma lição da nossa EBD. E estamos na lição 7, quarto trimestre do ano de 2023, e a lição 7, ela tem o título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Nosso texto áureo: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas sim, principalmente, aos domésticos da fé. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Nossa verdade prática: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Nosso texto bíblico em classe se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 9 ao 14. Vamos ler nosso texto bíblico. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e o que de contínuo
estão juntos ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, nossa aula, nessa lição, que certamente é uma lição, esse trimestre, todas as lições da EBD, elas têm contribuído de forma maravilhosa, claro, para a nossa maturidade cristã, para que apresentemos a Deus um culto, o culto racional, um culto com entendimento. E nós vamos falar hoje, temos todo esse trimestre falado muito acerca de missões. E hoje nós vamos estar falando exatamente da responsabilidade da igreja com os missionários. Na nossa introdução já vai estar aqui escrito e dizendo que uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos seus missionários. A palavra atribuições, ela também significa funções, significa prerrogativas e também obrigações. No tópico 1, ele é dividido em 3 subtópicos. O título do tópico primeiro, ele está a igreja e o sistema de apoio aos missionários, dividido em 3 subtópicos. A responsabilidade da igreja, o sistema de apoio e a obra de fé e o objetivo de missões. Quando nós vamos ler acerca da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 9 ao 14, nós vamos ver que o apóstolo Paulo aqui ele está argumentando e provando a igreja inserida ali em Corinto, que ele, como um apóstolo do Senhor, ele teria todo o direito de assim receber da igreja de Corinto, ali receber uma ajuda, porque Paulo, de fato, ele estava ali no campo missionário. Aí nós vamos ver que quando ele escreve ali o capítulo 9, do versículo 9, ele vai mostrar que ele tem esse direito. Claro que sabemos que muito ele não usou desse direito, até mesmo que na próxima aula nós vamos falar dos ofícios, né, do apóstolo Paulo. Mas o fato é que Paulo, quando a Bíblia diz apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer aquele que foi enviado. Quando Paulo escreve essa carta, primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo ele está na cidade de Éfeso. E Paulo ele vai escrever essa carta justamente para que pudesse ali resolver alguns problemas que estavam acontecendo dentro daquela igreja e que ele fora informado. Mas quando ele usa essa argumentação que ele teria direito de estar ali recebendo uma ajuda daqueles irmãos inseridos nessa igreja, nós vamos ver que ele usa, como nós lemos aqui no nosso texto, na leitura bíblica em classe, nós vamos ver que ele usa dessas argumentações, ele vai usar como se fosse, ele vai relatar sobre uma experiência, como se fosse um diário de um trabalhador. Haja vista que você vai ver que Paulo usa algumas argumentações. O que Paulo está dizendo ali? Que como eles estavam ali trabalhando, aquela igreja também, ela poderia estar ajudando ele. Afinal, a vida dele estava ali para servir aquela igreja. Então, você vai ver, quando nós olhamos a forma que ele aborda, nós vamos perceber que, se você olhar todo o trabalho, ele gera algo para aquele que trabalha. Um soldado, quando ele é convocado para o exército, o governo, ele dá o soldo a esse soldado e também fornece todos os suprimentos necessários para este soldado.
você vai ver que o trabalhador, aquele que planta a vinha, ele tem o direito de comer desses frutos. Você vai ver que o pastor, que o boiadeiro, tem direito de usar do leite produzido no rebanho. Então, o que nós estamos falando, a igreja, quando ela envia um missionário, a igreja, ela precisa assumir a responsabilidade para manter esse missionário no campo. Porque alguém que se locomoveu, saiu da sua rotina, grande parte das vezes com seus familiares, para estar ali, amando da igreja, serviço da igreja, para estar ali servindo naquele lugar, trazendo almas, anunciando o reino de Deus. Se nós olharmos, Paulo também, ele vai citar Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, ele usa também como argumentação, porque ele vai dizer, não atarás a boca ao boi quando trilhar. Então, nós vamos ver que o boi é aquele ali que ara o solo, né, para preparar o solo, para receber a semente. E nós vamos ver que quando é a colheita, que é a colheita daquela semente que foi plantado, também este boi, que significa força, né, significa a força que dá toda a sua força ali, desde o tratamento da terra, desde arar a terra, nós vamos ver que ele também tem o direito depois de comer daquilo que foi colhido no momento do que? Daquela colheita, na hora que a colheita ia ser feita, ele teria direito de se alimentar, ou seja, do trigo, daquilo que fosse plantado, ele teria todo esse direito de estar se alimentando daquilo, né? Que o boi, ele colocou tanta força para estar arando a terra, para estar ajudando na força para espalhar aquela semente, e nada mais justo do que também, no momento dessa colheita, ele participar se alimentando daquilo que foi colhido. Nós vamos ver também que os sacerdotes, eles também viviam, sacerdotes e levitas, eles viviam do sacrifício daquelas ofertas que eram levadas até o templo. Havia porção ali separado, tanto para sacerdotes e tanto também para os levitas. Você encontra um pouquinho mais desse assunto lá no livro do Números, capítulo 18, versículo 8 ao 32, Levítico, capítulo 6, versículo 14, Levítico, capítulo 7, versículo 36, e Levítico, capítulo 27, versículo 6, capítulo 6, versículo do 6 ao 33. Ali você vai ver os regulamentos que tinham para a separação daquilo que era para o sacerdote e também daquilo que era para os levitas. Aqui também nós vamos ver, falando um pouquinho sobre o texto lá do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que ali nesse capítulo 11, do versículo 19 ao 26, nós vamos ver que fala exatamente depois da dispersão, ou seja, depois que houve a perseguição, né? Houve a perseguição na igreja, e ali houve necessidade dos discípulos, né? Cada um, por causa da perseguição, dos discípulos se locomoverem. Nós vamos ver que a igreja que está inserida ali em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, começa a receber informações que em outras localidades o evangelho ele está sendo pregado. E uma dessas localidades é lá em Antioquia. Vem chegada a notícia aos irmãos que em Antioquia está havendo um movimento, ou seja, que vidas estão recebendo este evangelho. Aí nós vamos ver
a igreja em Jerusalém, quando recebe essa informação que na Antioquia está tendo pessoas, né, que estão se rendendo ao evangelho, a igreja de Antioquia envia a igreja de Jerusalém, perdão, envia Barnabé para Antioquia. E qual é essa Antioquia? Antioquia é a Antioquia da Síria. Sabemos que no contexto dessa época havia pelo menos 16 cidades com esse nome, né? Era no mundo antigo, tinha mais cidades com esse nome. Mas aqui estamos na fala em questão, é a Antioquia da Síria, que fica 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, a igreja em Jerusalém, houve que está havendo, pessoas estão se convertendo em Antioquia. Então, o que eles vão fazer? Vão enviar um missionário. Nós sabemos que Antioquia, nessa época, ela tinha quase 1 milhão de habitantes. Era a terceira maior cidade do Império Romano, que eram 3 maiores cidades: a cidade de Alexandria, a cidade de Roma e Antioquia da Síria. Essa cidade era chamada de Cidade Dourado, Rainha do Oriente. A principal rua dessa cidade, ela tinha 7 quilômetros de extensão. Essa rua ela era calçada de mármore, ladeada com pedras de mármore. Então era uma cidade que tinha grande pompa. Então, depois da morte de Estevão, onde veio a perseguição, nós vamos ver que a igreja de Jerusalém, ela recebe essa informação acerca do evangelho sendo pregado lá em Antioquia. Então, a igreja de Jerusalém envia o missionário Barnabé para ver os fatos, de fato, ali em Antioquia. Uma rua de 7 quilômetros de extensão. Essa rua era calçada com pedras de mármore, ladeada por pedras de mármore. Nós vamos ver que então Antioquia da Síria é uma cidade bem grande, a terceira maior do Império Romano. Então nós estamos vendo que depois da morte de Estevão, houve-se o quê? A perseguição. Então, aqueles cristãos que vai para todo lado, inclusive que foram ali para Antioquia, eles começam a divulgar o evangelho e essa notícia chega até a igreja de Jerusalém. De Jerusalém, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para Antioquia, e Barnabé chegando ali, ele percebe o que está acontecendo ali, percebe que o evangelho está sendo pregado. Barnabé se locomove até Tarso para buscar Paulo, outrora mais ou menos 10 anos que ele já tinha de sua conversão. Então Barnabé volta a Tarso, procura Paulo, acha Paulo, e ambos vão ali ficar ali em Antioquia, auxiliando aqueles novos convertidos, trazendo ali direção àqueles novos convertidos. E haja vista, nós falamos um pouquinho sobre isso em alguma das nossas aulas. Ali pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos, na época de uma maneira quase que deboche daqueles que o chamavam assim, mas mostrando que o fator desse nome é porque eles eram tão similares a Cristo, similares na questão de um caráter, de uma mudança, de um renovo de vida, de uma nova vida, e ali eles são chamados de cristãos, ou seja, os seguidores de Cristo. Então, nós vamos ver a igreja de Jerusalém enviando Barnabé até Antioquia, e Barnabé indo até Tarso para buscar Saulo, para continuar aquela obra. Então, nós estamos vendo que uma igreja que envia, então a igreja ela tem responsabilidade sobre a vida desses missionários. No segundo tópico, vai falar o sistema de apoio e a obra de fé. Nós vamos ver que a fé, ela é usada, a fé é fundamental, né? A palavra de Deus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver também na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, dizendo assim: então a fé
é a certeza das coisas esperadas e a prova das coisas não vistas. Então nós vamos ver a obra missionária, ela só é possível através da fé. Aqueles que enviam um missionário, eles têm fé que aquele missionário no campo vai estar ali, levando o evangelho, as boas novas do Senhor, e através da vida daquele missionário, vidas vão se render a Cristo. Através da disponibilidade daquele missionário de estar ali divulgando a palavra do Senhor, vidas vão vir se render a Cristo. Então, essa é a fé da igreja. E a fé daquele missionário também, que além dele estar ali no campo a serviço do Senhor, ele foi enviado por homens e mulheres de Deus comprometidos com a sua palavra. Então nós vemos aqui o sistema de apoio e a obra de fé, aonde homens e mulheres de Deus, sejam aqueles que enviam, aqueles irmãos que estão ali no culto dentro do templo, mas também a fé do missionário que está no campo. E ambos ali estão impulsionados num só objetivo. E qual é esse objetivo? Como está aqui no subtópico 3, o objetivo de missões é o quê? É nós apresentarmos a Cristo, anunciar o reino de Deus. Então, a igreja se envia o missionário vai, então, tudo pela fé. E qual fé? Que o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, cito bastante esse versículo, no capítulo 11, no versículo 36, e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Ou seja, a igreja envia um missionário, uma igreja que tem fé, irmãos e irmãs, a igreja do Senhor trabalha no auxílio àquele missionário ali naquele campo, naquele ambiente, né? Saindo da sua rotina, mas com fé do divulgamento que vai anunciar a palavra do Senhor e crendo também que os irmãos que o enviaram são tementes a Deus. Então nós vemos ali toda a fé permeando essa obra missionária. Não existe obra missionária sem fé. E não existe ter fé e não concluir a obra missionária. Porque tudo é para o Senhor. A igreja envia para a glória de Deus, o missionário se disponibiliza para a glória de Deus e toda a honra e toda a glória seja sempre dada ao Senhor. Agora vamos para o segundo tópico. O segundo tópico tem o título O Cuidado Integral dos Missionários. E esse segundo subtópico é dividido entre dois subtópicos. O cuidado integral e uma agenda quanto à volta do missionário. A palavra integral, ela qualifica com completo, ou seja, o missionário, ele não somente recebe o envio na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, sabendo que esse missionário se deslocou de toda a sua rotina, de toda a sua cultura, para um lugar que é novo para ele. E ali está o missionária junto da família, uma família a serviço do Senhor, num local diferenciado, aonde está ali, tendo a sua necessidade suprida por uma igreja com compromisso no Senhor, mas também recebendo dessa igreja o apoio também na área emocional, na área física, na área social, tendo um acompanhamento da sua liderança, ou seja, o missionário, aquele que está no campo, tendo todo um amparato de ter uma liderança pastoreando, e assim, muitas das vezes também, indo até o campo que o missionário está inserido, para poder ali estar apoiando. Quando nós vamos ver Paulo, em suas cartas, Paulo tem 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Você vai ver que dentro dessas cartas pastorais, o apóstolo Paulo, ele está ali falando em vários aspectos, tanto com Tito e também com Timóteo, aconselhando no ministerial, aconselhando na área da saúde. Quando nós vamos ler a 3ª epístola de João, você vai ver ele falando ao presbítero Gaio, né? Vai estar falando para que tudo vai bem, como vai bem a alma, como vai
corpo, porque o missionário, ele não só enfrenta lutas na área física, claro, as lutas são espirituais, até mesmo que a missão que ele vai concluir é uma missão de fé, é uma missão de divulgar o reino de Deus, mas muitas das vezes as lutas que o missionário vai passar no campo, ele vai entrar no emocional, vai trazer situações em todas as áreas da vida do missionário, daquele que está no campo. Então, nós vamos ver que ele precisa de ter ali um pastoreio, um acompanhamento, né? Porque são dias difíceis, dias de luta e dificuldade que eles vão passar ali no campo, mas sempre sabendo que tem ali um acompanhamento, um líder para o instruir. Quando veio o apóstolo Paulo, ele instruindo, né? Instruindo Timóteo, instruindo Tito, instruindo seus liderados, instruindo as cartas de Paulo, grande parte, era instruindo aquelas igrejas que ele ia ali implantando e trazendo instrução, mesmo ele não estando ali de corpo presente, mas sempre espiritualmente em oração, enviando cartas para ajudar aquela igreja. E nós vamos ver uma agenda quanto à volta do missionário. O missionário também, ele vem muitas das vezes, né? Ele não fica só no campo, ele tem um período que ele precisa vir visitar os familiares. E é interessante que aquele encontro, né, do missionário sendo recebido pela igreja com honra, kavod, não é uma honra de estar acima de pessoas, mas uma alegria, porque ter um missionário no campo é uma alegria para toda a igreja, é uma vitória para a igreja de Cristo. Então, esse missionário, ele também precisa de cuidado, ele precisa de ter cuidados médicos, a sua família precisa de ter cuidados médicos e também de lazer e de descanso, porque também o missionário, ele precisa também ter esse período, né? Quantos não tiram um período, né, de descanso, de cuidados, né? Embora nós somos espirituais, temos fé, mas também habitamos num corpo corruptível e é preciso também ter o cuidado de estar analisando, de estar seguindo consultas. Então, o missionário, ele tem essa vinda, a igreja ali traz esse missionário, cuida da vinda do missionário, o recebe com honra, porque é alguém que está representando a igreja fora das paredes do templo. Então, nós estamos vendo todo esse cuidado, Quando a gente lê o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Lucas descreve no capítulo 10, 20, Jesus tinha mandado 70 discípulos, e de 2 em 2 eles foram fazer a obra. E quando eles retornam maravilhados, falando: Senhor, em teu nome expulsamos os inimigos, fizemos maravilhas, e o Senhor vê aquilo tudo, e o Senhor fala: vocês se maravilharam por isso? Maior então é com o nome no livro da vida. Quando nós vamos ver no versículos também, a Bíblia diz que o Senhor se jubilou com aquela alegria dos discípulos. Então você imagina, gente, um missionário vindo do campo e contando as grandezas do Senhor, as maravilhas do Senhor. Então é um renovo para toda a igreja, é um culto de gratidão para toda a igreja, porque outrora a igreja não está lá no campo com ele, a igreja deu toda a condição para que aquele missionário desse continuidade à missão. Então, é uma alegria para todos. O missionário vem, se cuida também, porque ele precisa cuidar, precisamos nos cuidar, mas também vem com uma bagagem muito grande. Por quê? Porque houve uma igreja que estava cuidando dele naquele campo. Então, eu imagino que é um dos momentos lindos, maravilhosos, aonde toda a igreja glorifica e adora a Deus. O missionário trazendo informações e a igreja ali atenta a tudo que Deus fez. Então, uma igreja que investe em missão é uma igreja viva. É uma igreja viva. E não é só um período, não. É tempo integral. É a todo tempo dando ajuda aos missionários. Que Deus, assim, continue nos orientando. Agora nós vamos
para o nosso tópico 3. Esses missionários chegando, recebendo um abraço da igreja, recebendo o carinho da igreja, honra, kavod, que quer dizer também reconhecimento, é respeitar, né? Então, coisa maravilhosa é quando a igreja recebe esses missionários com carinho, entendendo que eles ali estão no campo representando a igreja. Então, é um momento glorioso aonde a igreja, agora você perceba, se a igreja não tiver cuidado com o missionário que envia, muitas das vezes a gente ouve falar de igrejas que enviam missionários, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e os abandonam. Imagina a vergonha da igreja que abandona seus missionários no campo quando eles voltam. Mas não, a igreja comprometida com o evangelho de Cristo, ela não só envia, mas ela cuida. E não cuida só uma vez por mês, nem só 2 vezes por mês. Ela está em tempo integral, ajudando aquele missionário que está em campo. Agora vamos para o nosso tópico 3. O tópico 3, maneiras práticas de se comprometer com os missionários, dividido em 3 subtópicos: comunicar as necessidades, doar para suprir necessidades e orar e jejuar pela causa. Comunicação. Tudo na obra de Deus envolve e passa pela comunicação. É interessante que a igreja que envia, nos irmãos que enviam, estão inseridos ali no templo. Mas isso não impede de ter comunicação com os missionários que estão no campo. Nós vemos pelos dias de hoje as vias, né, de comunicação, como aumentaram. Então, tem vias de comunicação por telefone. Estamos aqui na nossa época, né, que a comunicação se tornou tão rápida, através de videochamadas, através de mensagens, de e-mails, de WhatsApp. Então, nós vamos ver que esse contato é necessário, a comunicação. E através dessa comunicação diária com os missionários, a igreja ela vai estar a par daquilo que está acontecendo. A igreja vai estar a par daquilo que está passando com aquele missionário no campo. A igreja ela vai sempre estar atenta, né? Porque a missão ela acaba sendo a mesma, porém o que muda é o ambiente. E é interessante, gente, nós vemos, né, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando, né, como Jesus Cristo ele ali sempre comunicou com seus discípulos, orientando, ensinando, buscando contato, chamando homens para ser pescadores de homens, trabalhando na vida deles. Então nós vamos ver que essa continuidade, esse ensinamento, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 13, comunicar com os santos as suas necessidades. E como você vai saber da necessidade daquele que você enviou no campo se você não comunica? Então precisa ter essa comunicação. A igreja ela precisa estar sempre comunicando com aquele que está no campo, e através da comunicação orientando a igreja que está fora do campo, que está no templo, avisando ali as necessidades daquele missionário. O outro tópico é doar para suprir as necessidades. A vida, você imagina a vida do missionário no campo. Não deve ser fácil, porque nós sabemos que é toda uma mudança de rotina. Só que aqui, muitas das vezes, como diz, é uma tarefa desafiadora, exaustiva e difícil. Muito momento de estresse, muita luta. E muitos missionários, como diz aqui, muitas das vezes sentem desconectados e esquecidos da igreja. Porque eles estão ali numa mudança de ambiente, é toda uma informação nova. E aproveitando aqui, nós vamos ver que muitas das vezes há uma grande escassez nessa obra missionária, porque o missionário ele vai enfrentar coisas diferenciadas num ambiente novo. E a igreja, por isso que a igreja ela precisa estar ali
junto com o missionário, suprindo as necessidades do missionário. É a importância para que esses missionários também, através desse contato, acabamos de falar sobre a comunicação, possam passar para as suas lideranças, para a igreja, as suas necessidades. Mas também nós vamos ver que muitas das vezes, quando a igreja envia um missionário para o campo, aquele que vai para o campo fazer a obra, junto à sua família, muitas das vezes a igreja cria uma expectativa que vai aos olhos físicos, vai estar tudo certo. Lembra aquela empolgação de início de obra? E muitas das vezes, quando esse missionário está no campo enfrentando as lutas, né, as dificuldades diárias, as novidades naquele contexto, você vai ver que muitas das vezes, quando ele vai reportar à igreja, é uma alma que aceitou, ou somente tem crianças. Então, é uma escassez, já uma mudança para o missionário que causa essa escassez, querendo ou não, mas muitas das vezes a igreja que o envia, quando recebe os resultados, muitas das vezes se desanima. E aproveitando esse texto, eu quero tratar, né, vamos tratar com nossos alunos, qual é o valor também de uma alma. Porque nós vamos vendo em muitos lugares, abrindo pontos de pregação, e quando recebe a notícia, aquele missionário está lá lutando, e a igreja também, né, enviando, mas muitas das vezes desanimam por ter uma ou duas vidas, ou só uma família, ou somente crianças. Mas quando nós vamos ver Paulo e Filipos, nós vamos ver Lídia, aquela mulher que abre o coração, depois leva eles até a casa, a família batizada. Também depois nós vamos ver Atos 16, Paulo, né, com aquele carcereiro e ganhando aquelas almas. Então nós vamos ver ali, sempre começando por as famílias sendo ganhas, e vamos ver que a igreja de Filipos, né, os filipenses, são grandes ajudadores e cooperadores com o ministério de Paulo. Então ali nós vamos ver que isso envolve bastante coisa. Então, muitas das vezes esses desgastes, o que o missionário precisa, a igreja local, ela precisa ouvir os missionários, ouvir a necessidade dos missionários. E assim o Senhor Jesus, ele sempre ensinou, né? Sempre Jesus estava lhe ajudando. Lembra de quando Jesus entra na casa de Pedro, ele tem a sogra doente, Jesus vai e restaura a saúde daquela mulher. Então, nossos missionários, eles precisam, a igreja precisa ouvir as necessidades desses missionários para poder assim também estar cumprindo. A igreja de Corinto foi uma igreja convocada a cooperar com as doações para ajudar na missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos de estar ouvindo as necessidades, não só suprir as físicas, emocionais, porque muitos missionários, eles estão no campo feridos, enfrentando batalhas. Então, a igreja, ela precisa de dar essa ajuda. Afinal, os missionários estão no campo, ganhando almas para o reino de Deus. E agora, nesse último tópico, orar e jejuar pela causa. Nós já estudamos na lição passada acerca da oração, mas hoje nós vamos estudar aqui sobre a oração e o jejum. Ambos precisam estar também juntos. A Bíblia, por muitas das vezes, ela nos orienta acerca da oração e também acerca do jejum. A oração e jejum precisa fazer parte da igreja, porque os missionários estão enfrentando lutas físicas e lutas espirituais no campo. Nós vamos ver que quando o missionário sai para o campo e quando a igreja se levanta a investir no missionário, o foco único, tanto da igreja quanto do missionário, é almas para Cristo. E contra isso nós temos o adversário, que se chama Satanás. Satanás, ele é covarde e ele vai atacar das maneiras mais baixas possível para tentar interromper essa missão. Ou seja, Satanás trabalha para abortar a missão. Abortar quer dizer expulsar. Então, nós vamos ver uma das investidas do inimigo
Lá em Mateus 4, após o Senhor Jesus se batizar, o que acontece? Ele vai, jejua por um período e depois o inimigo se apresenta intentando contra o próprio Filho de Deus. Nós vamos ver ali o Senhor Jesus enfrentando Satanás, que por fim fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas o nosso Cristo nos deixa um legado grande de nós também, através de Cristo, vencermos esse nosso inimigo sagaz e covarde que é Satanás. Lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu, capítulo 27, versículo 40, vai falar sobre um jovem lunático. E esse pai desse jovem, ele vai dizer que muitas das vezes o inimigo lança esse menino no fogo e também na água. E os discípulos intentam, pelo menos 9 dos discípulos, intentam ali expulsar aquele demônio e não conseguem. E vem Jesus expulsando aquele demônio. Mas quando o pai e o menino vão embora, os discípulos perguntam para o Senhor Jesus. Eles perguntam para o Senhor por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E o Senhor Jesus vai falar: porque essa casta só sai com oração, com jejum. Só com jejum e com oração. Então, há poder, é poderoso quando uma igreja ora e jejua pelos missionários que estão no campo. A igreja, em seus primórdios, sempre crescendo no jejum e na oração. Haja vista que para muitos, hoje isso parece que é coisa do passado, mas não é. A igreja precisa voltar para os seus primórdios, a prática da oração, a prática do jejum. Nós estamos vivendo um período que grande ênfase em louvores, mas a igreja ela precisa continuar em oração, em jejum, orando pelos missionários no campo. Há uma responsabilidade da igreja que envia de estar orando e jejuando para esses missionários que estão ali no campo, enfrentando lutas diversas, tudo por amor às almas do Senhor. Nós vamos ver que Paulo e Barnabé, nota que sempre havia por eles oração e jejum, e eles também sempre buscando em consagração. Nós vamos ver que há jejuns coletivos. Quando nós olhamos a rainha Esté, quando ela precisava resolver algo, ela buscou a orientação do Senhor, e ali houve-se um jejum. Nós vamos ver Daniel, aquele homem que orava 3 vezes ao dia. Nós vamos ver Moisés, que subia ao Sinai e ficava lá com Deus por 40 dias buscando no Senhor. Nós vamos ver homens e mulheres de Deus em oração, buscando em oração e jejum. Então a igreja ela precisa estar orando. É muito importante, não só oração e jejum coletivo, mas também individual. Aqui na nossa escola bíblica dominical, muitas das vezes eu marco ali da gente estar orando, chegando em consagração na escola, entregando de forma coletiva depois da escola, em oração, entregando o jejum, mas não somente de forma coletiva, mas também na nossa vida individual, como o Senhor Jesus ensinou os discípulos. Tem casta que só sai pelo jejum, pela oração e pelo jejum e pela oração. Então, que nós possamos buscar esse comprometimento de orar e de jejuar pelos que estão em campo. O objetivo de quem envia é um, e o objetivo de quem está no campo é um. É vidas, almas para o reino de Deus. Então, vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. A bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. Louvado seja o nosso Deus.
A honra e glória seja nosso Senhor. Encerramos aqui mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E eu deixo aqui uma frase para vocês. Sempre Deus gera em meu coração uma frase para compartilhar com vocês. E a frase que eu tenho para vocês é essa: a igreja viva, vive missão. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos por mais essa aula. Pai, eu sei que há pessoas que sabem muito mais que eu, mas todos nós temos humildade de entender que somente Tu és o mestre, o único Senhor, o mestre por excelência. Abençoa, Pai, cada escola bíblica dominical. Que haja batismo com Teu Espírito Santo, que haja libertação de vidas, que haja um renovo de aliança, que Teu nome seja glorificado. Abençoe os Teus professores, superintendentes, liderança, todos que têm envolvimento com a escola bíblica dominical. Continue dando força, graça e saúde. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço pela sua presença aqui. Se inscreva no canal, para a glória de Deus. Sua presença é muito especial. E dê o seu like aí, ative o sininho. E vamos juntos, anunciando o reino de Deus. Paz do Senhor, gente.